Na Medida Saúde, oferecimento Twins. Somos feitos de laços. Olá, Cris. Olá, pessoal de casa. Boa tarde. Quarta é dia de Na Medida Saúde, né? Sempre com muito conteúdo aí sobre saúde e qualidade de vida, com as minhas parceiras de toda quarta, né? As Twins, a Vivian e a Vanessa. E hoje a gente vai falar sobre mude seus horários, mude sua vida. Nós temos uma convidada também por videochamada, a Giza Mello, ela que é nutricionista, vai nos passar aí várias informações sobre como organizar a sua rotina, né, alimentar. Boa tarde, gurias. Olá, boa tarde, pessoal. E hoje nós vamos ativar os nossos superpoderes. Mude seus horários, mude sua vida. E vamos lá, né? Então, a doutora Giza Mello já está aí com a gente. Tudo bem? Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde a todos. Estou muito feliz pelo convite. Estou aqui para poder contribuir um pouquinho para esse programa que é fantástico, que as minhas amigas, né, me convidaram. Doutora Giza, as meninas aí vêm fazendo uma produção de conteúdo sobre a organização de rotina, né, a organização de tarefas e, claro, a organização da alimentação também, né? Então, a gente sabe que a maioria das pessoas tem insônia, né? Muitas vezes dorme mal, se alimenta mal. Como é que a pessoa pode começar a se organizar? Bem, a gente tem que fazer um estudo que cada pessoa tem uma forma, tem hábitos, né? E nunca é igual para todo mundo, mas a proposta que geralmente eu trago, né? Inclusive estou aqui no consultório, acabei de atender o paciente há pouco tempo, é de organizar da melhor forma possível a sua rotina, tanto alimentar quanto de sono. Né? Então, o sono ele tem uma importância muito grande no dia a dia do paciente que eu atendo aqui no meu consultório. Na verdade, no nosso dia a dia, né? E começando a construir essa rotina, né, que tu comentou aí, é legal a pessoa se exercitar antes do café da manhã, o que a pessoa deve comer no café, né, e também antes de dormir. Porque a gente fica sempre com aquela dúvida, é legal se alimentar antes de dormir? Tem algo mais leve? Como é que funciona tudo isso? Certo. Em relação ao alimento antes do treino, isso é muito particular. Algumas pessoas conseguem fazer atividade física em jejum e outras não. Então, a gente sempre faz essa modulação de acordo com cada perfil. Mas é sim possível se alimentar pela manhã sem estar alimentado, né, no estado não alimentado. Para isso, a gente faz uma orientação que a última desse paciente seja o pré-treino, né, dele no dia seguinte. Então, é possível sim fazer a atividade física sem estar alimentado. E sobre o que comer, né, o que se vai comer como alimentação no final do dia, a gente sempre procura, e até acho que um dos motivos, né, dessa entrevista hoje é em função deste livro que as meninas falaram, que tem uma leitura muito simples, exatamente dessa questão, sobre do horário, né, da última refeição antes do sono, que a gente sempre sugere que seja ali em torno de 2 a 3 horas. E certamente essa refeição, de preferência, que seja uma refeição onde se tenha uma digestibilidade mais facilitada para que essa pessoa possa ter um sono de melhor qualidade. Doutora Giza, agora eu vou questionar as meninas aqui para elas também conversar aí contigo, né? Como é que elas veem essa relação dos hábitos saudáveis, sono, alimentação, como é que é para vocês? Que a gente sabe, né, doutora, que elas pulam da cama de manhã, né? Eu digo toda quarta-feira aqui, né? Mas nós somos do mesmo time da Giza. E a gente resolveu trazer esse assunto, mude seus horários, mude sua vida, porque a gente entende que a nossa rotina, ela não é isolada, só fazer exercício, só cuidar da alimentação. É importante que se cuide também do sono. Mas os horários são importantes. Por isso a gente bate sempre nessa tecla, né? Fazer os benefícios da natureza, né? O círculo circadiano.
Durante o dia a gente está acordado, durante a noite se dorme. É claro que a gente sabe, tem pessoas que trabalham à noite, tem pessoas que trabalham durante o horário do almoço. Isso é uma coisa depois que a gente até pode te questionar, né, Giza? Como fazer para que não fique tão difícil e tão pesado para quem trabalha à noite e para quem não consegue fazer um descanso como deveria e como recomendado, né? Então, assim, existe o ideal e existe o possível para tentar que a vida tenha mais, que a gente consiga tirar o máximo de benefícios e ter mais energia, mais disposição, ter mais leveza, para ter mais produtividade no trabalho. E que as pessoas sempre buscam. A gente fez questão de trazer o livro, porque não é só a falácia, né? É buscar conhecimento, e ele é um livro fácil, leve e carrega para qualquer lugar. E aqui, na verdade, tá a cereja do bolo. O que a gente faz, é o que tu pratica, Giza, com seus pacientes, né? E a gente sabe que o programa é curto para falar de tanta coisa, mas a gente gostaria que tu abordasse um pouquinho mais sobre a questão do cuidado com os horários, né? Essa importância, né? De certa forma, como a Vanessa falou, a gente sabe que tem o ideal, que nem todo mundo consegue, mas de que maneira usar esse relógio biológico ao nosso favor? De que forma minimizar os problemas para quem trabalha demais ou para quem não consegue praticar atividade física pela manhã, né? Porque a gente sempre indica para os nossos clientes, para os nossos pacientes, que façam atividade física pela manhã, porque a atividade física ela cria um hábito angular, onde tu vai criando outros hábitos, beber mais água, fazer escolhas alimentares melhores, mas nem todas as pessoas conseguem iniciar o seu dia com atividade física, ou nem todas as pessoas conseguem fazer o descanso necessário, mas a gente, como profissionais conhecedoras desse assunto, a gente pode, de certa forma, ajudar as pessoas que estão nos assistindo aqui, dando dicas de como minimizar os efeitos, né, os malefícios de não fazer o certo. Dessa vida corrida, né? Inclusive, hoje a doutora Giza colocou lá nos stories dela, que eu vi pela manhã, não esqueça de beber água. Verdade. Isso é muito importante. E é algo que a grande maioria acaba esquecendo, né? Porque muitas vezes essa sensação de fome que alguns me relatam aqui no consultório nada mais é do que a sede, né? Então, a hidratação ela é fundamental, assim como o sono, como os horários das refeições. E isso vai acontecendo, a gente sempre sugere, né? Existe o ideal, existe o perfeito, mas existe aquilo que é possível ser feito. Então, muitas pessoas, até como as meninas falaram ali, trabalham à noite ou têm dificuldades em se alimentar porque tem muito compromisso. Então, a sugestão nesses casos é sempre tentar adaptar algum alimento. A gente faz aqui muito no nosso dia a dia, porque hoje o paciente que eu atendo, ele geralmente é mãe, que trabalha fora, que tem casa para cuidar, ou então o pai tem tem atividades de viagens. Então, assim, a rotina, os compromissos aumentaram muito. Então, dentro daquilo que for possível, a gente vai adaptando com refeições, ajustando a questão do sono, né? Porque a gente sabe que, até aqui, né, no livro fala muito sobre isso, que durante o dia a gente está acordado e à noite o ideal é dormir, né? Para que o nosso corpo possa, né, se regenerar, produzir todos os hormônios que vão fazer com que no dia seguinte eu acorde um pouco mais disposto. E uma outra questão também que eu gostaria de trazer é sobre o sono. Muitas vezes, quando a gente tem um sono mais conturbado, um sono de má qualidade, efetivamente no meu dia seguinte, onde eu vou sentir mais vontade de comer doces, mais carboidratos, né? Então eu faço uma pequena bagunça aqui no meu organismo, onde eu sinto mais necessidade de comer alimentos para suprir aquela demanda, né, que eu não tive numa noite de sono. Por isso, então, do horário da última refeição ser de 2 a 3 horas antes
do horário do sono, né? Então, fazer ali aquela higiene do sono, deixar o quarto mais escuro, desligar os eletrônicos, fazer essa última reunião calma, mastigar bem o alimento, né? Não deixar, outra coisa que eu até postei hoje de manhã sobre a água, a grande maioria das pessoas, por exemplo, eu tenho que tomar 2 litros de água ao dia. Esquece de tomar de manhã, aí toma um pouco de tarde e tenta terminar a quantidade de água que ele deveria tomar no final da tarde ou na noite. Isso provavelmente as idas ao banheiro. E o que eu sempre falo para o paciente, no momento em que eu vou para o quarto, tem que ser escuro, eu tenho que deitar, dormir e acordar só no outro dia. Esses despertares, né, ou para fazer xixi ou para buscar alguma coisa lá na cozinha para comer, não são indicados. Eu vou acordar muito cansado no dia seguinte e isso vai sim prejudicar o meu rendimento no trabalho, o meu rendimento na alimentação, e aí vai ser aquele dia pesado, cansativo, só por causa de um sono que não foi de qualidade. E já, né, gurias, que a gente está conversando com uma nutricionista, tem uma dica indispensável de alimentação agora, primavera, verão, que é mais quente, assim, à noite, algo que a gente tem que se alimentar, algo mais leve, digamos? Eu gosto sempre de trazer que a base da nossa alimentação, né, independente da estação do ano, sempre serão os vegetais e os legumes e as frutas. Neles a gente tem proteína, carboidrato, tem gordura, e aí depois a gente faz a complementação com proteína. No final do dia, a recomendação é de uma alimentação mais leve. O que nós poderíamos sugerir? Um saladão, né, com vários alimentos. Quanto mais colorido, maior é a diversidade nutricional. Então, poderia fazer uma salada, daqui a pouco fazer uma sopinha, ou eu posso fazer um sanduíche com muita salada e uma proteína. Eu posso usar ovo, eu posso usar frango, peixe. Então, sempre trazer, no momento da refeição, fechar com esses 3 macronutrientes, né? Que são carboidratos, que estão arroz, vegetais, frutas, as proteínas, né? Que são os ovos, carnes e leites e derivados, e a gordura, que também está um pouquinho em cada um desses aí. Então, eu fecho uma refeição completa. E para finalizar nossa entrevista, doutora Giza, que depois eu vou conversar com as meninas aqui, quanto tempo demora, né, para o paciente ter essa transformação, sono adequado, alimentação adequada, né, uma combinação, digamos? Leva em média uns 3 meses. Não é um processo rápido, é um processo de muita adaptação, não é no primeiro momento que isso, né, sai funcionando super bem. Então, ele é um pouquinho, para alguns, um pouco mais rápido, porque às vezes é só um pequeno ajuste, mas para quem está assim, muito fora, né, do que seria o ideal, leva em média de uns 3 meses. E é o que também a gente consegue verificar, inclusive, nos exames de sangue, né, que é mais ou menos essa média para conseguir ter um marcador, né, com um resultado um pouco melhor. Sua participação aqui no Na Medida Saúde, espero que volte mais vezes e venha presencial aqui, para conferir aqui na RDC TV. Na próxima vez eu faço questão de estar presencial aí com vocês. Então tá combinado. Obrigada. Da Giza. Obrigada. E as gurias agora vão falar um pouquinho aí, né, sobre um apanhado geral, né, do que a doutora Giza falou e também como é que é a rotina de vocês, né, sono e alimentação. Normalmente, quando as pessoas nos procuram, elas querem organizar a rotina. Ou por questão de estar acima do peso, ou por não conseguir se exercitar. A primeira coisa que a questão também, que me procuram muito na clínica, é a questão da insônia, gente. Dormir mal, as pessoas dormem mal. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, colocar no papel a rotina. Isso a gente já falou para vocês. Colocar no papel na rotina, porque não é simplesmente fazer exercício, não é simplesmente buscar um profissional da área da nutrição, é organizar a rotina e ver de que forma a gente pode melhorar o círculo circadiano, né? Se eu estou acordado durante o dia e se eu estou dormindo à noite. Não, e principalmente usar o relógio biológico a seu favor e observar o que se adequa. Não é porque nós treinamos de manhã cedo que você precisa treinar de manhã cedo. Daqui a pouco para você o melhor é à noite, mas precisa sentir isso. Então assim, coloca no papel, vai aos pouquinhos, aproveita que está quente, hoje está calor,
Vamos lá, vamos se mexer? Verão tá chegando. Então, Então fica a dica. Coloca no papel a rotina. Dá tempo ainda. Outubro Rosa. Fica a dica aí, Outubro Rosa. É o tempo de se amar, se cuidar. Contata as Twins e a gente vai te ajudar. Na quarta-feira que vem, pessoal, tem mais Na Medida Saúde. Até lá! Na Medida Saúde, oferecimento Twins. Somos feitos de laços.